Eu pensei entre francês e italiano. Boa noite, Kate. Esses dois países, eu me sinto muito mais em casa. Oi, professora, boa noite. Boa noite, tudo bem? Tudo bem? Então, tá jóia. Eu vou bloquear o microfone de vocês só por causa do barulho, tá bom? Meninas, então, boa noite. Nós vamos trabalhar agora nesse módulo com saúde pública. E como foi orientado pela escola, essa matéria vocês vão estudando em casa, vocês já estão acostumadas com isso, e a gente vai dando uma pincelada aqui nas nossas aulas e tirando as dúvidas de vocês. Eu precisei usar outro computador, tá? Por isso que está com outro nome aí, que eu precisei pegar o do meu esposo, que o meu deu problema, não estava funcionando o microfone. Então, eu vou compartilhar com vocês a nossa apostila, mas prometo que não vou ficar lento, né? Estou só tirando as dúvidas e aqui falando com vocês o que é mais importante. E à medida que vocês tiverem alguma dúvida, alguma pergunta, é só ligar o microfone e ir perguntando, tá bom? Bom, então nesse módulo a gente vai falar sobre saúde pública, sobre os princípios e diretrizes do SUS. E vamos falar também sobre saúde e doença, tá? De acordo com a Organização Mundial de Saúde, saúde não quer dizer só ausência de doença, né? Ela quer dizer um estado de bem-estar físico, psíquico e emocional. E nisso está englobado várias coisas, que não só a ausência de algum agente causador de doença. Antigamente, quando a gente falava de modelo de saúde, o que as pessoas falavam, o que as pessoas pensavam? Que quando a pessoa não tinha saúde, quando ela estava doente, muito antigamente mesmo, poderia ser resultado, por exemplo, de coisas sobrenaturais, A ideia foi amadurecendo com o tempo, foi mudando, até que surgiu a teoria do contágio, que fala que as doenças entravam no nosso corpo, penetravam no nosso corpo através do ar. Aí a gente já vê que já começou a ter um processo, assim, mais empírico, da coisa, mais estudado. Porém, nem tudo isso também era verdade. Então, passou por essa fase de achar que era azar, de achar que era alguma coisa de outro mundo, de sacerdote, de feiticeiro. Depois veio a teoria do contágio, que falava que eram partículas invisíveis do ar que penetravam no nosso corpo, até que veio uma concepção mais científica, tá? Que foi quando descobriram, através da microbiologia, que existem agentes que causam doenças. E que essas doenças são oportunas, às vezes, em certas épocas do ano, E que elas também reagem a certos tipos de medicações, tá? Depois veio a teoria multicausal. O que quer dizer a teoria multicausal? Ela fala que para a pessoa, quando a pessoa está doente, além de precisar de várias causas, ela também precisa do agente, que vai causar, do hospedeiro, que é a pessoa que vai desenvolver a doença, e do meio ambiente onde essa doença se desenvolve, tá? Por exemplo, o vírus da hepatite é o exemplo que estão dando aqui para nós na apostila, Então, o agente seria o vírus da hepatite. O fator seria o contato através do sangue, do sêmen. O hospedeiro seriam as pessoas não vacinadas, porque a gente sabe que as pessoas que estão vacinadas não vão desenvolver a doença, Bom, aqui também vem falando para a gente do modelo de determinação social do processo saúde e doença. O que quer dizer isso? Essa interação do homem, com o ambiente físico, o ambiente social, o que favorece a disseminação, a infecção por esses agentes, tá? Então, aqui fala que vai depender, a determinação dessa doença do agente causal específico. Nós sabemos que tem vírus que causam doenças, bactérias, protozoários, fungos, agentes químicos, Cada patologia pode ser causada por diversos agentes causadores. Um reservatório é
a pessoa, né, que adquire, que apresenta, pode apresentar ou não a doença, mas ela carrega, né, esse vírus, esse agente. A porta de saída é aquele local por onde o agente é eliminado, por exemplo, através da boca ou do nariz, quando a gente espirra, quando a gente fala, quando a gente tosse, através do aparelho digestivo, por exemplo, em algumas doenças em que a gente tem diarreia, alguma coisa nesse sentido, tá? Tem também, depende do modo de transmissão, que é a forma como esse agente causador passa do doente para a pessoa sadia, né? Que é o novo hospedeiro e assim por diante. Tem a porta de entrada, assim como tem a porta de saída, né? De onde esse hospedeiro sai, também vai ter a porta de entrada, onde esse hospedeiro entra dentro do corpo da pessoa, que também pode ser de várias formas, inclusive pela pele, pelo sistema respiratório, pelo sistema digestivo. E a suscetibilidade, que é a capacidade do novo hospedeiro, né, enfrentar esse agente causador da doença, tá bom? Ainda nesse contexto, a gente também vai falar sobre saúde pública. Quando a gente fala em saúde pública, pelo menos eu, Franciele, né, na minha cabeça, quando a gente fala, vem o quê? Vem falando, me dá a impressão, assim, de que aquelas promoções de saúde que são feitas pelo governo, de forma gratuita, né, a toda a população. E, na verdade, não é só isso, tá? Não é só o governo que promove a saúde pública, né? A saúde pública é um campo de conhecimento variado, que tem por objetivo promover a saúde das pessoas, recuperar, prevenir o adoecimento das pessoas, e nem sempre ela vai estar só a nível de governo, tá? Municipal, estadual e federal. Muitas vezes ela vai ser complementada pela parte privada dos serviços também de saúde que nós temos disponíveis. Ou seja, o nosso governo, o nosso município, né, através do prefeito, ou o próprio Estado, através do governador ou secretário de saúde, né, eles podem fazer combinados, eles podem fazer parcerias com o setor privado para garantir que a saúde pública tenha acesso ao atendimento, tá? Essa população tem acesso ao atendimento. Meninas, quais são as características, né, da saúde pública? Primeiro, ela é intersetorial e multidisciplinar. O que quer dizer isso? Intersetorial quer dizer que tem vários setores envolvidos, né, ligados, né, na promoção da saúde pública. Por exemplo, a alimentação, a nutrição, o trabalho, habitação, meio ambiente, educação, transporte, lazer. Então, todas essas áreas estão ligadas para promover a saúde pública, tá? E ela é uma área multidisciplinar, porque ela provém, né, de conhecimento de várias áreas de medicina e de outras ciências, por exemplo, da engenharia, a odontologia, a própria educação. A gente precisa de administradores, né, de agentes epidemiológicos. Então, é multidisciplinar, tá? Não é só médico que trata de saúde pública, né? São vários profissionais que são responsáveis pela saúde pública na nossa região, por exemplo, se nós formos falar aqui do nosso caso, na nossa cidade de Araxá. O trabalho, né, dessa equipe multidisciplinar se dá junto à comunidade. E a gente pode dividir, né, separar a atenção à comunidade de forma preventiva e curativa. O próprio nome já fala, né? Preventiva são aquelas questões que a gente pode trabalhar na prevenção, antecipação do que vai acontecer, né? Para prevenir as infecções, prevenir os agravos à saúde. E a curativa já é a parte da saúde pública em que trata a pessoa, né? Então, não conseguimos prevenir, adoecer. Então, vamos tratar e dar o melhor acompanhamento para esse paciente. Aqui também fala, ó, né, que não é necessariamente só ações governamentais, como eu conversei com vocês, pode ser executada também por iniciativa privada, né? Existem algumas organizações não governamentais
que recebem, às vezes, ajuda, né, de fundo municipal, por exemplo, do idoso, da criança, para desenvolver projetos, para desenvolver ações, para promover a saúde. Então, nem sempre é só governamental, tá? A gente trabalha com essas parcerias, quando a gente fala de saúde pública. Quando a gente fala de prevenção primária, né, que nós vamos dividir aqui a nossa atenção à saúde, da prevenção primária, secundária e terciária. A prevenção primária, a gente quer dizer que a gente está tentando remover os fatores de risco que desenvolvem, que causam algum tipo de patologia, tá? Que leva ao desenvolvimento de algum tipo de doença. Então, por exemplo, quando a gente fala assim, vamos vacinar os nossos adolescentes, né, com a vacina do HPV, nós estamos desenvolvendo a saúde pública de prevenção primária. A gente quer prevenir que os adolescentes desenvolvam essa doença, tá? A gente está protegendo a saúde. Então, um exemplo dessa prevenção é a imunização, né? Por exemplo, através da vacina. Outro tipo também de ação de prevenção primária é quando fazem aquelas campanhas do uso de preservativo para prevenir as doenças sexualmente transmissíveis, do uso, né, de seringas descartáveis, para prevenir também as infecções por algum tipo de IST, ou, por exemplo, hepatites, né, e outros tipos de doenças. Então, todas essas campanhas são preventivas, elas fazem parte da atenção primária à saúde pública. Nós temos também a prevenção secundária em saúde pública, que quer dizer recuperação da saúde. Então, vamos supor que a gente fez a campanha da dengue, né? Fizemos a vacinação nas faixas etárias da dengue para prevenir o aumento desses casos, o adoecimento da nossa população. Mesmo assim, muitas pessoas, né, tiveram dengue. Então, a gente já saiu da prevenção primária, que não funcionou para todas as faixas etárias, né? Porque também a gente nem tem vacina para todas as faixas etárias, enfim. É um problema muito maior, né, de saneamento, de educação do povo, envolve várias outras coisas. Então, a gente, vamos dizer, teve falha na atenção primária. Então, a gente vai para a prevenção secundária, tá? Que é a recuperação da saúde. Ou seja, essa pessoa adoeceu, então agora a gente vai ter que tratar. Então, corresponde àquela parte de detecção precoce dos problemas de saúde. Por isso que é tão importante a gente notificar, né? Às vezes as pessoas adoecem e não querem ir no posto de saúde, não querem fazer exame. Ah, eu acho que eu estou com dengue porque eu estou sentindo isso, estou sentindo aquilo. Com certeza é dengue, mas não tenho o que fazer mesmo, eu vou ficar em casa. Né? E às vezes não vai, então a gente não tem notificação. Isso depois atrapalha, né? A gente sabe quantos casos teve, em que região da cidade que a gente precisa de mais atenção para trabalhar na prevenção. Então, essa prevenção secundária, né? Ela é o atendimento já, o rastreio dessas pessoas que estão doentes e o tratamento com que elas precisarem, tá? Para prevenir as complicações. E em seguida vem a prevenção terciária, né, de atendimento à saúde pública, que já fala da reabilitação desse paciente, né? Evitar a progressão dessa doença, as complicações que essa doença pode trazer, evitar as sequelas, né, que algumas pessoas podem ter em relação a essa doença, promover a adaptação desse doente, né, às consequências inevitáveis, aquelas que a gente não pode tratar, e principalmente prevenir as complicações. Tá? Por exemplo, no caso da dengue, que é o exemplo que eu estou utilizando, uma das complicações é a diminuição das plaquetas, né? Com a diminuição das plaquetas, existe uma chance maior de hemorragia. Então, quando a gente está ali, ó, trabalhando, né, na prevenção secundária, tratando essa pessoa, e depois ela entra numa fase mais estável, a gente continua monitorando, fazendo exame de sangue de 2 em 2 dias para ver como que está o andamento, né, da saúde dela, a gente está trabalhando já a prevenção terciária, que é prevenir o agravo, que é prevenir a complicação em decorrência daquela doença. Alguma dúvida, meninas? Então, vamos lá. Aqui na apostila também, né, como vocês já devem ter lido, fala das medidas de profilaxia,
né, e de controles ligadas ao processo de saúde da doença. O que são medidas de profilaxia? São aquelas medidas de prevenção, tá? A gente sabe que existem os agentes biológicos, e eles podem ser transportados, por exemplo, pela água, pelo ar, por algum utensílio que a gente utiliza, né? Por alguns mosquitos, por exemplo, a dengue, que a gente usou como exemplo. Existem também os agentes físicos, né? Que são o calor, o frio, a eletricidade, a radioatividade. Existem os agentes químicos, que também podem contaminar a água, o ar, os alimentos, né? Causando danos para as pessoas. Existem os agentes ambientais, que são aqueles que dependem da iluminação, a má ventilação, do ruído, né? E existem outros, por exemplo, os alimentos, né? A falta de educação ambiental, o analfabetismo, a miséria, a falta de saneamento básico, né? A gente sabe que a gente ainda tem em várias regiões do nosso país lugares em que as pessoas moram com habitação inadequada, que não tem nem saneamento básico, e isso favorece o desenvolvimento de certos tipos de doenças que em outras regiões às vezes não aparecem, tá? Aqui também fala sobre a proteção pessoal, né, que é a manutenção da saúde do corpo, mas também da manutenção da saúde mental. E com isso vem um trabalho muito importante, por exemplo, de vocês, né, da área da enfermagem, quando estão trabalhando com saúde pública, nos PSFs, né, nos postinhos, que são as atividades, né, as medidas de prevenção, estimulando essa proteção pessoal. Ou seja, quando eu cuido de mim, eu também ajudo a cuidar da minha comunidade. Então, se eu mantenho a minha higiene em dia, se eu mantenho a casa limpa e organizada, né, se eu não deixo lixo jogado, se eu recolho tudo quanto é tipo de embalagem ou utensílios, objetos que possam acumular água, que pode causar, né, a proliferação do mosquito da dengue, o meu vizinho também não vai adoecer se eu cuidar do meu ambiente, né? Então, a questão da proteção pessoal vai muito além de proteger a nossa própria saúde, né? A gente também desenvolve hábitos que ajudam a prevenir as doenças na comunidade onde a gente está inserido, tá? Investimentos na área da saúde e do meio ambiente, né? Por isso que existem tantas campanhas, né? Falando de preocupação, por exemplo, com esgoto, com lixo, com economia de água, né? Preocupação com a importância da higiene pessoal, a importância, por exemplo, da prevenção de poluentes no ar, né? Então, tudo isso é investimento na área de saúde e do meio ambiente, que também ajuda a prevenir as doenças e a trabalhar a questão de saúde pública, tá? Existem as medidas ligadas também ao saneamento e meio ambiente, que em cada esfera do governo, né, que seja no município, no estado ou no nosso país como um todo, existem as campanhas também, né, de saneamento, de meio ambiente, que são feitas. E agora a gente vai falar um pouquinho da história do SUS. O SUS, gente, é uma ferramenta. Às vezes as pessoas reclamam muito, né, falam muito do atendimento do SUS. Mas se a gente for olhar, às vezes, a nível até de outros países, é uma ferramenta, assim, excepcional. Foi pensada e criada para funcionar muito bem. A gente sabe que não é perfeito, né? Mas é um exemplo de ferramenta de cuidado da saúde pública muito bom. Né? O SUS foi criado aí na década de... foi criado, na verdade, em 87, e ele foi realmente... né, começou a entrar em ação com todas as suas diretrizes em 1990. Então, nós já estamos aí, ó, com 35, né, 35 anos, mais ou menos, de SUS funcionando aqui no nosso país, tá? Antes da criação do SUS, para vocês terem uma ideia, as pessoas tinham direito, né, a atendimento de saúde, só 2 grupos de pessoas praticamente.
Ou ela tinha condição financeira e pagava particular para ser atendida, ou aquelas pessoas que eram asseguradas pela Previdência Social, ou seja, que trabalhava de carteira assinada. Então, se você trabalhasse de carteira assinada, você também ia ter atendimento. Mas os outros não tinham direito algum. Então, a gente não tinha uma UPA da vida, né? A gente não tinha essas unidades igual a gente tem, por exemplo, na nossa cidade, Unileste, Uninorte, atendendo os pacientes. Não tinha. Então, o índice de adoecimento e de mortalidade era muito alto, né? E foi só com a criação do SUS que deu direito para todas as pessoas serem atendidas, as que têm dinheiro, né, que têm condição financeira, se quiser, pode ter um atendimento gratuito. As que trabalham de carteira assinada, pode ter esse atendimento gratuito. E, inclusive, as que não trabalham também de carteira assinada ou não têm condição financeira, têm o mesmo direito a ser atendidas de forma gratuita, né? O mesmo atendimento que é dado para um, vai ser dado para outro. Então, isso é o bonito do SUS, né? Eu sei que não é perfeito, mas ele já está servindo de modelo para vários países desenvolverem e melhorarem a questão do atendimento em saúde pública, tá? O SUS foi criado, né, por uma lei que a gente chama... Perdão, minha garganta cansei. Pela Lei 8080, tá? Que ela foi promulgada, né, em 19 de setembro de 1990. E teve uma lei que a gente chama Lei Orgânica da Saúde, tá? Que é a Lei 8142. Essa Lei 8142, dentro da Lei, né, 8080, ela vem falar sobre a participação da comunidade no SUS. Então, assim, o SUS não é criado só pelos nossos governantes, ele não depende só da equipe médica, da equipe de saúde que faz os atendimentos. Ele também criou uma forma da comunidade participar das atividades, participar da atenção à saúde, ajudar a fiscalizar, né, e a resolver questões mesmo de como que vai funcionar tal campanha, ou do que nós estamos precisando mais, né, falar como vai funcionar o direito à consulta, exame, internação, tratamento. Então, a comunidade como um todo tem direito a participar dessas decisões que dispõem sobre o SUS, tá? O SUS, gente, ele é destinado a todos os cidadãos, né? E ele é financiado por recursos que são arrecadados através de impostos, tá? Então, existem impostos que são municipais, existem os que são estaduais, existem impostos federais. E aí existe um fundo, né? Que a gente chama de Fundo Municipal, né, da Saúde, onde é depositado esse dinheiro vindo desses impostos, e esse dinheiro vai ser utilizado pelo município nas ações de saúde do nosso município. Assim como existe também no estado, assim como existe no Brasil todo, tá? Então, na verdade, somos todos nós que financiamos o SUS. Então, não é um dinheiro que vem ao prefeito que dá, ao governador que dá, ao presidente que dá. Não existe isso. Na verdade, a gente paga imposto sobre tudo, né? Sobre comida, sobre vestuário, sobre tudo que a gente consome no nosso dia a dia. E esse dinheiro é revestido em ações para a nossa saúde, né? Através do SUS, tá? O controle social do SUS, né? Que é feito por essa Lei Orgânica da Saúde, que 8142, o número da lei. Como é que a gente faz o controle do SUS, né? É feito de duas formas, através da participação da própria sociedade na gestão do SUS, através dos conselhos de saúde e das conferências, que são as reuniões que são feitas de 4 em 4 anos, tá? O conselho de saúde, gente, é aquele grupo de pessoas, né, que se candidatam, tem votação, para poder representar tanto os funcionários quanto os governadores, vamos dizer assim, né, os governantes da nossa cidade, os prestadores de serviço e a própria população, que são os usuários desse sistema. Então, existe, uma vez a cada 4 anos, né, a gente tem essa conferência, onde é eleito esse Conselho Municipal de Saúde, assim, no Estado é eleito o Conselho Estadual de Saúde, e a nível de Brasil é eleito o Conselho
Federal de Saúde Pública, do SUS, né? E aí, através disso, a gente vai ter opiniões de todas as pessoas envolvidas nas atividades, tanto para quem é atendido, quanto para quem trabalha pelo SUS, quanto pelo representante do nosso governo também, tá? O SUS, gente, isso aqui até é questão que cai muito em concurso, né? Por exemplo, para quem quer depois fazer um concurso público, né? Fazer algum tipo de prova em um hospital, isso aqui sempre cai, e é muito importante a gente entender, tá? Quais são os princípios e as diretrizes do SUS. No que o SUS se baseia, né? Para ele poder funcionar. Primeira coisa é a universalidade. O que quer dizer isso? A saúde é direito de todo mundo, é universal, é garantido pela Constituição Federal. Então, independente da idade, do sexo, se é homem, se é mulher, se é criança, se é bebê, se é idoso, né? Independente da condição social, se tem condição financeira ou não, se trabalha de carteira assinada, se não trabalha, se é autônomo, todas as pessoas dentro da nossa federação, ou seja, do nosso país, têm direito à saúde pelo SUS de forma universal, tá? Então, a universalidade é uma das diretrizes e princípios do SUS. A integralidade é outro. O que quer dizer integralidade? Quer dizer que a gente tem que atender as pessoas são atendidas no SUS, de forma integral, ou seja, leva em consideração todos os aspectos da saúde, tá? Equidade. Equidade, quando a gente fala de equidade, a gente quer falar muito de igualdade, né? Mas a gente precisa entender que as pessoas são diferentes. Então, equidade é tratar todo mundo ter direito, né? Ou seja, é igual esse direito a todas as pessoas, só que dentro das suas diferenças. Então, por exemplo, existem pessoas que vão ser tratadas e só a campanha de vacinação já está sendo suficiente para manter a saúde dela. Já existem pessoas que nascem, às vezes, com algum agravo, né? Com alguma deformidade, ou com alguma situação congênita que precisa de atenção a vida toda, né? De algum remédio, por exemplo, de alta complexidade, de alto custo, então ela vai ter necessidade de ter um atendimento diferente no SUS. Então, a equidade é isso, né? É dar oportunidades iguais para todo mundo, mas considerando as diferenças que as pessoas têm entre si, tá? Outra diretriz, né, do SUS é a participação da comunidade. Então, o SUS, o controle social dele é feito pela própria comunidade, tá? Através do Conselho de Saúde e das conferências de saúde, que são as reuniões feitas de 4 em 4 anos, né? Que a gente fala que tem uma chamada paritativa, né? Ou seja, os usuários, as pessoas, né, comuns, vamos dizer assim, da sociedade, têm direito a metade dessas vagas. Então, vamos supor que no Conselho Municipal de Saúde de Araxá tenha 20 vagas. 10 vagas vão ser para usuários do SUS, pessoas comuns que são beneficiadas pelo atendimento do SUS, tá? A outra metade, né, vai ser dividida em 2 quartos, sendo que um quarto vão ter representantes do governo e um quarto vão ser representantes trabalhadores que prestam serviço pelo SUS, tá? Ou seja, o número de pessoas que são atendidas pelo SUS, né, é muito maior nesse conselho. Então, outra diretriz também, né, é a descentralização político-administrativa, ou seja, existem 3 esferas onde o SUS trabalha, né, a nacional, estadual e municipal, e cada esfera vai ser responsável por um tipo de ação, né, e a gente fala que essa transferência é fundo a fundo, ou seja, o fundo federal passa uma certa quantidade para o fundo estadual, que passa uma certa quantidade de dinheiro, de verba, para o fundo municipal, para todo mundo, né, todas as esferas do governo têm suas responsabilidades e conseguirem cumprir de acordo com essas responsabilidades, tá? Hierarquização e regionalização. O que quer dizer isso? Quer dizer, gente, que existem nível de complexidade no atendimento, tá?
Então, por exemplo, quanto menor a cidade, mais restrita é o tipo de atendimento que o SUS pode conseguir naquela cidade. Então, os gestores, né, igual os prefeitos, os secretários, vão fazendo parcerias com as cidades vizinhas. Araxá, por exemplo, a gente tem um atendimento aqui básico, né? A gente consegue fazer vacinação, consulta, alguns tipos de exame. Agora, quando exige uma complexidade maior, talvez tenha necessidade de ser direcionada a uma cidade com mais recursos, por exemplo, Uberaba, Uberlândia, igual a gente vê aí, né, muito tratamento de câncer, tanto cirurgias, né, às vezes precisam ser feitas fora e não aqui, porque existe essa hierarquização e a regionalização desse tipo de atendimento, tá? Existem vários programas, né, de saúde no SUS, alguns a gente até já viu em algumas matérias que a gente teve junto. Por exemplo, existe o PAISA, que é o Programa de Atenção Integral à Saúde do Adulto, o PAISME, que é o Programa de Atenção à Saúde da Mulher, o PAISC, que é da Saúde da Criança, o PROSAD, que é da Saúde do Adolescente, o PAST, que é da Saúde do Trabalhador, e o PAISE, que é o Programa de Assistência Integral à Saúde do Idoso, que é o que a gente vai ver agora também, né, nas nossas outras aulas, tá? Conceitos importantes, né? Quando a gente fala de atenção básica, a gente está falando daquele conjunto de ação de saúde, né? Tanto individual quanto coletivo, né? Que abrange, gente, a promoção e a proteção da saúde, dos agravos, envolve o diagnóstico de doenças, o tratamento, a reabilitação e a manutenção da saúde desse indivíduo, tá? E quando a gente fala de saúde da família, né? Que é o Programa de Saúde da Família, o PSF, que também foi, assim, um achado muito bom, né? Foi uma invenção, vamos dizer assim, muito bem pensada e desenvolvida, né? A gente está falando de atividades com grupos de várias fases da vida, né? O Programa Saúde da Família, ele pega desde ali o nascimento até o idoso, em todas as suas dificuldades, né? A gente pega o bebê, a gente pega a criança, o adolescente, o adulto, o idoso, hipertensos, diabéticos, desnutridos, todos estão envolvidos nessas ações de programa de saúde da família, tá? Sendo que o PSF, ele valoriza os princípios de vínculo com a população, por isso que aí os agentes vão de casa em casa visitar, né, cria esse vínculo com a população, garante a integridade na atenção de todo mundo, o trabalho em equipe, com enfoque interdisciplinar, tem ênfase na promoção da saúde, fortalecendo as ações intersetoriais e estimula a participação da comunidade, tá? Ainda dentro de saúde pública também, vocês vão ver aí na apostila, vai falar sobre epidemiologia, né? Epidemiologia, gente, nada mais é do que uma ciência, né? Um estudo que estuda a frequência, a distribuição, né, de determinantes que fazem as pessoas adoecerem, tá? Então, ela é uma disciplina básica na saúde pública, né, para poder entender, compreender o processo saúde e doença na coletividade. Os objetivos da epidemiologia é identificar o que está causando aqueles problemas de saúde, né, aqueles agravos, entender como que é essa causa, que forma que acontece, definir o modo de transmissão, o jeito que passa de uma pessoa para uma pessoa, ou é através de um outro vetor, de um animal, né, de uma outra situação, como que funciona? Definir e determinar os fatores contribuintes para agravar a saúde da pessoa, identificar, explicar, né, a distribuição geográfica, onde que acontece mais esse tipo de problema de saúde, né, em que região do nosso país. Estabelecer os métodos e as estratégias, né, para controlar esses agravos à saúde, são os objetivos da epidemiologia. Estabelecer as medidas preventivas, auxiliar o planejamento e desenvolvimento de serviços de saúde e prover dados para administração e avaliação de serviços de saúde. Por quê? A gente precisa ter notificação, a gente precisa entender onde está acontecendo a doença, o que causa ela, para a gente poder estudar as melhores formas de prevenir aquela doença, tá? Então, a epidemiologia é super importante no desenvolvimento das ações do SUS na saúde pública, tá? Aqui, em relação aos caracteres epidemiológicos, né, a apostila vem passando para a gente, como que é? Se a distribuição é geográfica, né, em que área, que região que acontece, ou se ela é universal, por exemplo, os casos de HIV,
de gripe, igual Covid nós tivemos, foi uma coisa universal, né? Existem doenças, por exemplo, que já têm uma distribuição mais rural, né? Outras é mais urbana, aqui o exemplo que deu para a gente foi o sarampo. Outras têm a ver com a cronologia, né? De acordo com a época do ano, de acordo com a idade. Então, essas características epidemiológicas variam muito e precisam ser estudadas, tá? Aqui tem algumas terminologias, ou seja, termos que são utilizados em epidemiologia. Agente é aquela entidade, né, que causa a doença. Ela pode ser biológica, ela pode ser física, ela pode ser química, tá? O agente infeccioso, ele é sempre biológico, tá? É um agente biológico que vai causar a infecção ou a doença. Então, vai ser um vírus, uma bactéria, um fungo, um protozoário, tá? Busca ativa, gente, é aquela parte da epidemiologia que está buscando os casos suspeitos. Então, vai fazer visitas nas casas, porque como a gente estava conversando, nem todo mundo, às vezes, procura uma unidade de saúde e notifica. Então, por isso que, às vezes, o agente de saúde passa, pergunta, ninguém teve sintoma, né? Não aconteceu nada. Então, isso é uma busca ativa, para a gente poder ter mais informações sobre aquela doença, tá? Causa autóctone é quando o caso acontece dentro da nossa zona de residência. Então, por exemplo, vamos supor os casos, não sei, vamos inventar uma doença X que aconteceu em Araxá. O paciente adquiriu essa doença em Araxá. Então, a gente chama de caso autóctone. Um caso importado é quando alguém veio de outra região, igual quando começou o Covid, né? As pessoas estavam vindo dos países onde começou, lá do Ocidente, e vindo, do Oriente, perdão, e vindo para os outros países. Então, eram casos importados, eles não começaram na nossa região, né? Teve uma emigração e uma imigração de pessoas para a nossa região, trazendo aquela doença. Eliminação é o objetivo de reduzir a zero a incidência daquela doença, né? Endemia é aquele caso de doença com frequência, mas que não excede o habitual, né? Que continua ali naquele número que costuma acontecer, por exemplo, naquela cidade. Existem 1000 casos de gripe durante o inverno em Araxá. É um caso de endemia, né? Epidemia é quando existe uma elevação muito brusca nesse número, né? Muito significante. E aí precisa de ter mais estudos em relação a isso, tá? Erradicação é a cessação dessa transmissão, né? Geralmente é feita por medidas, por exemplo, de vacinação, né? De orientação à população, tá? Vômitos são aqueles objetos de uso pessoal, que às vezes também podem agir como agentes, né? Transmissivos, né? De infecções. A fonte de infecção é uma pessoa, animal, objeto ou substância, tá? O hospedeiro também pode ser um organismo simples, né, como um animalzinho também, ou o próprio homem, que é o agente que vai ser infectado por um agente específico, tá? A imunidade é aquela capacidade, né, de resistir à presença dessa doença. A imunidade tem a ver com a presença de anticorpos, né, específicos responsáveis por reagir àquela doença infecciosa. A imunidade ativa é aquela que a pessoa tem naturalmente, né? Ela pode adquirir porque ela já teve contato com aquele vírus, por exemplo, ou pode adquirir através da própria amamentação da mãe, né? Perdão, da mãe é passiva. A ativa é aquela que a gente adquire de forma natural, tá? Em contato com o vírus. E a passiva é aquela que a gente pode adquirir, por exemplo, através da amamentação, né, que passa da mãe para o bebê, ou também de forma artificial, que é através das nossas vacinas, tá bom? Incidência é o número de casos novos, né, que uma doença pode ter naquela população, e a infecção é a penetração, né, o alojamento desse agente etiológico no corpo de um hospedeiro. Infectividade é a capacidade, né, desse agente etiológico se multiplicar no corpo do hospedeiro. Tem uns que são mais infecciosos e outros menos.
Notificação é a informação, né, desse número, do registro dessas doenças. Pandemia é quando essa epidemia atinge a nível mundial, então já não é mais uma epidemia, vira uma pandemia, né? Patogenicidade é a capacidade de um agente biológico causar uma doença em um hospedeiro suscetível. O período de incubação é o intervalo entre a exposição, né, a esse agente infeccioso e o início dos sintomas. Esse é o período de incubação, pode levar dias, horas, depende de cada doença. O período de transmissibilidade é o intervalo de tempo, né, que a pessoa é capaz de transmitir essa doença para alguém. Profilaxia, o conjunto de medidas para prevenir, né? Reservatório é o habitat desse agente infeccioso. Resistência depende, né, das defesas do nosso organismo, dos anticorpos. Um surto epidêmico é uma epidemia reduzida. Por exemplo, teve um surto epidêmico de gripe no asilo tal, né? Então, tem um grande número, mas num lugar reduzido, numa instituição fechada, tá? Virulência, gente, é o grau de patogenicidade, ou seja, o grau de gravidade que esse vírus, né, que esse agente infeccioso pode ter. Alguns são mais, né, virulentos, outros são menos, tá? A via de eliminação e de penetração é a porta de saída e de entrada que a gente falou antes, tá? A via de eliminação é a porta de saída. Como que esse agente sai, né, do corpo e vai para o meio ambiente para infectar outras pessoas? E a via de penetração é a porta de entrada. Como que ele entra, né, no hospedeiro? Zoonoses é infecção ou doença infecciosa transmissível, né, sob condições naturais, a homens, animais, enfim. E aqui agora vai falar um pouquinho sobre a vigilância epidemiológica, que é um conjunto de ações, né, para detectar, conhecer e prevenir qualquer mudança nos fatores determinantes e condicionantes da saúde individual ou coletiva. Fala da importância da notificação das doenças, né? Existe a notificação ativa, que é para a gente detectar aqueles casos que não foram captados no sistema de notificação, e existe a notificação negativa, né? Que tem a ver com as ausências de casos. Aqui embaixo está falando sobre os sistemas nacionais de informação, que é importante a gente também conhecer, tá? Existe o SINAM, que é um sistema de informação de agravos de notificação compulsória, o SIM, que é um sistema de informação de mortalidade, o SINASC, sistema de informação de nascimento, e aí vocês depois dão uma olhadinha, tá? Porque, né, vocês podem ler depois cada um deles, não precisa de eu ficar falando aqui. Se tiver alguma dúvida, depois vocês me perguntam na próxima aula. Existem as características gerais para a investigação epidemiológica, né, que tem a ver com a coleta de dados, o processamento, a análise e interpretação desses dados. Aí, de acordo com isso, eles vão desenvolver recomendações, né, de medidas de controle apropriado para aquele tipo de problema que está tendo ali naquela cidade, por exemplo, tá? E tem que ter a divulgação desses dados também. Aqui na página 19, vocês vão ver que tem uma ficha, né, do SINAM, que é o Sistema de Informação de Agravos de Notificação. Inclusive, essa aqui está falando da doença de Chagas. É uma ficha que sempre que alguém, né, é diagnosticado, tem que preencher, porque aí a gente notifica, né, vai para o sistema epidemiológico, vai constar na quantidade de pessoas que estão sendo, né, na quantidade de números totais que foram descobertos naquele município, naquele ano. Então, aqui é só um exemplo dessa ficha de como que ela é preenchida, depois vocês dão uma olhadinha também, tá bom? Também fala aqui para a gente das doenças de controle, eliminação ou erradicação. Ou seja, existem doenças, gente, que a gente consegue, o objetivo sempre vai ser eliminar, né, acabar, erradicar aquele problema de saúde. Então, a gente sempre vai procurar, dentro da saúde pública, medidas de controle e de erradicação das doenças. Mas nem sempre a gente vai conseguir erradicar, ou seja, eliminar. Mas a gente, às vezes, consegue controlar o número de doenças que acontecem,
tá? Um exemplo que está dando aqui para a gente é o da cachumba, né? A cachumba, ela é sistêmica, transmissível, ela é causada por um vírus e causa inflamação, principalmente aqui das glândulas salivares e das glândulas salivares e paratídeas aqui, né? As glândulas... Só um minutinho. Travou aqui para mim. O agente infeccioso, gente, é um vírus, né, da família Paramyxoviridae. Tem hora que é difícil falar os nomes. É um vírus da cachumba, né? O reservatório dele, ou seja, o lugar onde ele vai infectar é o homem, tá? O modo de transmissão é através de secreções nasofaríngeas da pessoa infectada. Ou seja, a pessoa vai falar, vai tossir, né? E essa secreção vai infectar outras pessoas. O período de incubação, ou seja, do dia que você é infectado até começar os sintomas, é de 12 a 25 dias. Em média, é 18 dias, tá? E o período de transmissibilidade, ou seja, quanto tempo a pessoa fica, né, começa a transmitir essa doença, é entre 6 e 7 dias antes de começar os sintomas, tá? Até 48 horas e até 9 dias depois do início da doença. Outro exemplo que eles dão aqui para a gente é a coqueluche, né, que também é uma doença infecciosa causada por uma bactéria, né, que infecciona a traqueia, os pulmões. Tem 3 fases a coqueluche, né, a catarral, a paroxística e a de convalescença. A primeira fase, que é a catarral, é que a pessoa tem muita tosse, expectório, um muco mais claro, viscoso, e pode durar de 1 a 2 semanas aproximadamente. A segunda fase é a mais longa, tá? O paciente passa a ter acesso de tosse, né? Às vezes até vomita, por causa do tanto que tosse. Essa secreção fica mais viscosa e pode durar até 2 meses. E a terceira fase de convalescença, que a gente fala, ela é mais branda, né? Ela é menos frequente, uma duração menor, que é até de 1 a 3 semanas. O agente infeccioso é um bacilo gram-positivo, né? Que causa a doença, a coqueluche. O reservatório, ou seja, é um hospedeiro, que é o homem, e a transmissão também se dá de pessoa para pessoa através das secreções nasofaríngeas, principalmente na fase catarral, que é o início da doença. O período de incubação também pode ser entre 7 e 10 dias, né, para começar os sintomas, e a transmissão também é principalmente nessa fase catarral, que é a primeira fase da doença, tá? E diminui nas semanas seguintes. Difteria é um outro exemplo que a apostila traz para a gente, é uma doença infecciosa também causada por uma bactéria que se aloja, né, principalmente aqui, ó, nas amígdalas, na faringe, na laringe e também na pele, tá? Difteria. É causada também por um bacilo gram-positivo, ou seja, por uma bactéria. Essas doenças que são causadas por bactérias, elas reagem a antibióticos, né? As que são causadas por vírus não reagem a antibióticos, tá? O reservatório, ou seja, o agente é o homem também, né? O modo de transmissão pode ser direto através do contato com as secreções da mucosa, né, da faringe, ou também das lesões que pode ter na pele do portador, tá? Do doente. Inclusive, por objetos contaminados, por essas secreções. Por exemplo, usar o mesmo copo, a mesma colher, tá? O período de incubação pode ser de 1 a 6 dias, ou até mais longo. E a transmissão também de 24 a 48 horas após iniciado o tratamento do doente, essa transmissão cessa, tá? E aqui também fala da febre amarela, né, que também é uma doença aguda de curta duração, mas que é grave, né, pode ter, inclusive, levar a óbito, porque ela pode causar alterações muito graves, como insuficiência hepática e renal, tá? Se não for tratada a tempo, né? Ela circula entre os hospedeiros naturais, por exemplo, macaco, e também pode ser transmitida por mosquito, né? O mosquito da febre amarela. A gente não está vendo caso no Brasil desde 1942, ou seja, por enquanto a febre amarela está erradicada, tá? O agente infeccioso é um vírus, né? Existe vacina, né? Por isso que ela foi erradicada. A gente não pode, como se diz,
descuidar dessas campanhas vacinais, porque senão as doenças voltam a aparecer novamente, tá? A fonte de infecção é o Aedes aegypti também, aegypti infectado, né, ou mosquitinho danado. O modo de transmissão é principalmente na área urbana, né, pela picada do mosquitinho. O período de incubação pode ser de 3 a 6 dias, ou seja, aquele período em que a gente foi infectado e ainda não começaram os sintomas, tá? A transmissão também pode ser entre 24 e 48 horas antes do aparecimento dos sintomas. E aqui vamos falar que é a última patologia, né, que é a hepatite A. A hepatite A pode ser assintomática, ou seja, a pessoa pode não ter sintoma nenhum, e também pode ter poucos sintomas. E também pode ter a forma mais grave, que pode ser fulminante, levando, inclusive, ao óbito, tá? Nas formas mais crônicas. Quando a pessoa apresenta sintomas, quais são esses sintomas de hepatite? Pode ser tipo um quadro gripal, tá? Com febre, com dor abdominal, geralmente é do lado direito superior, né? Que é onde fica o fígado. Icterícia, ou seja, amarelidão, né? A pessoa fica amarela, principalmente aqui na região dos olhos. As fezes pode estar meio esbranquiçada ou amarelada e a urina mais escura, tá? O agente infeccioso da hepatite é um vírus, o vírus da hepatite A. O reservatório é o homem, tá? E alguns primatas não humanos, por exemplo, o chimpanzé, né? A fonte de infecção são os animais infectados e a transmissão é fecal e oral, direto de pessoa para pessoa ou através de água e alimentos contaminados, tá? O período de incubação pode ser de 15 a 45 dias, sendo que a transmissão pode ocorrer a partir da segunda semana antes do início dos sintomas. E aí, a partir da semana que vem, nós vamos falar sobre a hepatite B, que já é o próximo assunto. Então, hoje a gente precisava falar sobre o SUS, sobre as diretrizes, né, sobre os princípios, sobre epidemiologia, tudo isso faz parte de saúde pública, que é a matéria que nós vamos ver agora nesse módulo, né, é a AD. Vocês têm alguma pergunta, alguma dúvida? Não? Ninguém? Todo mundo entendeu tudo? Lembrando, gente, que essa aula, esse encontro que nós temos, é uma pincelada na matéria, é mais para tirar dúvidas, vocês têm que ler a matéria antes de vir para a aula, tá? Porque aí, se tiver alguma coisa que não entendeu, alguma coisa mais específica, eu estou aqui para tirar a dúvida de vocês, tá certo? Então, já que não temos mais nenhuma dúvida, né, nenhum questionamento, eu quero desejar para vocês um bom descanso, né? Deus abençoe a semana que nós vamos ter. Semana que vem nossa aula vai ser na terça-feira mesmo, só essa semana que eu não podia, né, na terça, então por isso que foi hoje, segunda, dia 12, mas a partir de semana que vem nossos encontros é na terça-feira às 19 horas, tá bom? Eu aguardo todas vocês. Qualquer dúvida, dá uma lidinha na apostila, né, da página 26 até a página 50, se não me engano, o nosso segundo encontro, que é na próxima terça, e eu tiro as dúvidas de vocês, tá bom? No mais, então, obrigada pela participação, boa noite, bom descanso, e até semana que vem, se Deus quiser. Boa noite, professora. Até semana que vem. Perdão, eu não ouvi. Tá ruim? Boa noite. Até semana que vem. Vamos ouvir agora? Isso, boa noite. Boa noite, meninas, com Deus, viu? Boa noite, professora. Boa noite, Ana Paula. Boa noite, Damiane, Suene, Kate. Boa noite, professora. Boa noite, com Deus. Até amanhã, gente.